Agora vamos falar da Unifap, a Universidade Federal do Amapá. Nós mostramos aqui a preocupação dos universitários com a estrutura do campus de Oiapoque. A reitora Eliane Superti vai falar mais sobre essa situação agora com a gente. Boa tarde, reitora. Boa tarde. A preocupação do fechamento do campus de Oiapoque, essa é uma possibilidade real? Por enquanto, não. O que nós temos explicado à comunidade é que nós não tivemos entrada de vestibulandos de novos, então, alunos em 15 e não teremos em 2016. E por que dessa decisão? A infraestrutura que temos no campus não comporta um número maior de alunos. Nós temos graves problemas infraestruturais, a obra está parada nesse momento e nós estamos buscando mecanismos para retomá-la. Agora, com a liberação das emendas parlamentares, provavelmente conseguiremos retomar em agosto, mas ainda não é o suficiente para concluí-la. Então, até que tenhamos condições infraestruturais o suficiente, pelo menos para atender as demandas de sala de aula, nós não temos condições de receber novos alunos no campus do Oiapoque. Quanto à questão dessa obra, hoje, falando em um percentual, quanto está concluída dela? Nós temos a obra ainda muito na fase inicial. Começou-se a fazer a base de infraestrutura, ou seja, todos os alicerces da obra que ainda não está concluído. Para isso, nós temos alguma coisa em torno de 30% do valor em emendas, que não é o suficiente para concluir essas obras. Para que nós possamos concluir, nós precisamos que o governo federal libere o recurso necessário, que fica em torno de 9 milhões. Hoje nós temos alguma coisa em emenda em torno de 3 milhões. Reitora, esses dias a senhora esteve em Brasília, se reuniu junto com outros reitores, com o ministro da Educação. O que ele pôde adiantar para os reitores e também no caso da Unifap sobre recursos para manutenção do funcionamento das universidades e também para tocar as obras, que eu acredito que não é só o Amapá, mas em vários estados as obras acabaram atrasando por causa da falta de recursos. Sim, com certeza. Nós tivemos uma reunião ontem com o ministro, fizemos isso através do Fórum de Reitores da Região Norte, então estávamos todos os reitores, eu sou a presidente do fórum, e fizemos então uma conversa muito franca com o ministro, colocando a situação grave de todas as instituições da Região Norte, algumas delas inclusive com dificuldades já de funcionamento. O ministro se propôs a envidar esforços para buscar mecanismos, principalmente repasses financeiros, que cubram os gastos mensais, mas isso não foi assegurado. Segundo ele, isso depende do cenário econômico do país e o que nos deixa, então, bastante apreensivos. Ou seja, existe o espaço do diálogo com o Ministério da Educação, nós estamos aí envidando esforços para manter as instituições abertas e funcionando, no entanto, não existe um cenário definido para como será o repasse. Nós continuamos recebendo apenas 30% dos valores que nós temos gastos ao longo do mês, o que significa um acúmulo de dívidas desde janeiro até esse momento muito significativo em todas as universidades. Algumas delas, por exemplo, a Federal de Rondônia, nesse momento já paralisa o curso de medicina porque não consegue mais mantê-lo em funcionamento. Falando do funcionamento da Unifap hoje, tirando a situação do campus de Oiapoque, tem outro curso ou outro campus que também está com funcionamento ameaçado por causa da falta de recursos? Nesse momento, todos os nossos cursos estão em funcionamento e nós temos conseguido garantir que a universidade mantenha os seus serviços. No entanto, começamos a já ter problemas. Por exemplo, atraso nos auxílios dos estudantes, o que é um grave problema. Muitos dos nossos estudantes dependem desse auxílio, não é só para ir à universidade, é para se manter como estudante e até manter o seu próprio sustento. Então, já começamos o atraso dos auxílios dos estudantes, estamos com atraso com as empresas terceirizadas, com vigilância e limpeza, e aí buscando mecanismos para poder fazer esses pagamentos. Sem esses serviços básicos, energia, vigilância e limpeza, a universidade não consegue se manter em funcionamento. Por enquanto estamos conseguindo, mas o cenário não aponta uma solução para esse problema e a nossa preocupação, assim como das outras universidades, é até quando a universidade vai conseguir suportar a pressão para poder fazer esses pagamentos e regularizar a sua vida financeira. Já que a senhora tocou nesse assunto de tempo, se esse cenário não mudar, até quando a Unifap vai conseguir se manter funcionando? Nós colocamos isso ao ministro, inclusive, não é uma posição só da Universidade Federal do Amapá, mas de todas as outras da região norte, e provavelmente a manutenção desse estado será até setembro. A partir de setembro, as universidades não conseguirão mais manter o seu funcionamento se nós não tivermos uma mudança desse cenário.
Como já disse, o ministro se dispôs ao diálogo, disse que vai envidar todos os esforços para garantir que essa condição de repasse financeiro seja alterada e que nós tenhamos pelo menos um valor mais expressivo de repasse para poder pagar as dívidas, mas se esse cenário for mantido, provavelmente até setembro nós teremos graves problemas e as universidades aí paralisando as suas atividades. Essa é uma informação muito, muito preocupante. Na nossa última conversa, a senhora falou sobre a questão das obras da Unifap. Muitas tinham parado. Sim. E outras que já estavam próximo da fase de conclusão foram mantidas. Hoje, continua esse cenário? Nós temos ainda obras paradas, né, e que precisam de processos tanto administrativos quanto recursos financeiros para sua continuidade, outras que estão com prazo de execução extremamente dilatados. Qual é o problema de se dilatar o prazo? É o encarecimento dessas obras. Você tem um contrato e na medida em que nós não conseguimos cumprir este prazo, essas obras ficam extremamente caras ao longo do processo. Significa então que precisamos mais recurso para poder cumpri-las, o que faz com que todas elas entrem no risco de paralisação. Reitora, muito obrigada por ter vindo aqui, pelas informações. Boa tarde. Obrigada, obrigada.